Olha, gente, tenho muitos assuntos para tratar com vocês aqui no editorial de hoje. E eu acho que o primeiro deles, eu ia falar até da coluna do Reinaldo Azevedo detonando de novo o Hugo Motta pela tentativa de golpe, porque o Hugo Motta vai insistir nessa manobra evidentemente inconstitucional. Mas a gente precisa falar de uma vergonha que foi ontem a sessão. Vergonha mesmo, tá, gente? Eu sei que teve os vídeos aí, a Galãs Feios gravou um vídeo positivo sobre a Soraya Tronic. Eu vi que outros canais também, a própria Mídia Ninja também gravou um vídeo positivo. Mas assim, eu não consigo ver positividade no que aconteceu ontem na sessão do Senado. Eu não consigo ver. Eu acho que a gente tem que começar a colocar uma conta. A gente tem que começar a fazer de fato uma conta para entender se o que está acontecendo nas CPIs realmente é alguma coisa benéfica. A gente teve uma CPI nos últimos tempos que deu em alguma coisa, que ajudou, inclusive, as investigações da Polícia Federal e que agora o Congresso e o seu Hugo Motta, e aí nós temos que ir para cima dele, como o Reinaldo Azevedo coloca, a única CPI que deu certo, a única CPI que deu resultado, foi a CPI do golpe do 8 de janeiro. A CPI do golpe de janeiro, do 8 de janeiro de 2023, presidida pela senadora Elisiane Gama, ela ajudou a apontar os criminosos do golpe de Estado, que depois resultou na investigação de 884 páginas. Eu gosto sempre de enfatizar porque eu li essas páginas. 884 páginas da Polícia Federal. Aquela CPI deu certo. A CPI mais famosa, que é importante as pessoas saberem, tá? A CPI da Covid, ela gerou, inclusive, aqui no YouTube, até falar um bastidor, mas é uma história que a Sofia fala publicamente, a Ana fala publicamente, assim. A CPI da Covid foi o que colocou o Meteoro Brasil, por exemplo, no patamar de quase 2 milhões de inscritos. Porque eles transmitiam todas as sessões, eles faziam todos os balanços de notícias. E a CPI da Covid impulsionou uma geração de youtubers nova. Acho que o Rony Telles cresceu nessa época, teve outras pessoas que cresceram nessa época de CPI da Covid. Só que a CPI da Covid, por conta do Augusto Aras, não deu em nada. Em nada. E o meu temor é que a Soraya Tronic, pedindo a prisão daquele cara totalmente aleatório e afinando completamente para a Virgínia ontem, por conta dos seguidores que essa mulher tem bastante, a Soraya deixou ontem. E desculpa, gente, o pessoal fala, o Pedro tá concordando com o Kiko. Mas nesse caso, eu concordo com o Kiko mesmo. Foi vergonhoso. Ontem, a Soraya Tronic deixou a Virgínia rodar uma propaganda de bets. De bets no meio do Congresso Nacional. Uma propaganda sem filtro. A Soraya Tronic ontem foi correr de transmissão dessa moça. O Jorge Cajuru ontem usou a tribuna, usou o microfone para dizer que tinha sido coagido a criticar essa moça. Essa moça ganhou 50 milhões em um único contrato. Em um único contrato. E vamos supor, você que está me assistindo, você não é exatamente contra as bets. No mínimo, esse negócio tem que pagar imposto. No mínimo, esse negócio tem que ser rigidamente taxado. As bets estão por trás. Ontem nós lemos a matéria do Danilo Trento. Ontem eu fiz uma matéria para o DCM resumindo, atualizando todas aquelas informações que eu tinha desde 2021. Os bolsonaros foram atrás das apostas. Lá atrás, no meio da pandemia. Essas empresas de bets estão em São Paulo com a ajuda de políticos. Na comitiva estava o Flávio Bolsonaro, estava o Irajá Silvestre, que é o filho da Cátia Abreu, estava o Sanfoneiro, estava o Hélio Negão, que é o Hélio Bolsonaro. Estavam todos juntos.
Uma comitiva bolsonarista para visitar o magnata dos cassinos em Las Vegas, que financiou o Trump. E o Trump também está impulsionando esse movimento de bets e de jogos de azar. Não dá para a Soraya entrar num embate com a Virgínia sem ter estudado esses pontos. E assim, a assessoria da Soraya, se ficar chateada, eu mandei mensagem para vocês, nós conversamos ontem. Vocês precisam se atualizar em cima da questão técnica. Em cima da questão técnica. Não pode entrar com uma influenciadora com milhões de seguidores, casada com o filho do Leonardo. Com o filho do Leonardo. Não dá para fazer um negócio desse e achar que tá tudo bem. Não, vamos receber a moça aí, vamos ver a moça. Talvez ela tenha agora uma consciência política a respeito do que aconteceu. Pelo amor de Deus, gente. Ela aceitou um contrato de 50 milhões. De 50 milhões. Ela não aceitou um trocado. Se ela tivesse aceitado um trocado, talvez dava para pensar nisso. E aí, de fato, existem influenciadores bem menores que recebem muitos valores menores. Aí vale talvez uma campanha de conscientização. Mas não dá, gente. Não dá. Carlos Wellington tá lembrando aqui, ontem foi a abolição da escravatura e teve essa história, né? Eu tô até pegando aqui uma informação que me mandaram ontem. Ontem teve o despejo na favela do Moinho, em São Paulo, né? É disso que você tá falando, Carlos Wellington? Então é isso. A última favela do centro sendo despejada. Sim. 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 O professor Viaro ontem fez um editorial. Aliás, eu vou ver se eu consigo. Eu vou trazer aqui para vocês, né, em vídeo ao longo da live, mostrando que a questão da escravidão ela permanece. Ela permanece. E ela está muito presente em cima de todos esses mecanismos de poder. Desses mecanismos de poder que a gente vem acompanhando. A gente vê o racismo estrutural e, às vezes, o racismo explícito através das novas elites do poder e seus novos fantoches. Um deles, Jair Bolsonaro e a extrema-direita. Jair Bolsonaro e a extrema-direita. Essa economia de bets que serve para dilapidar o patrimônio nacional. Para fazer evasão de divisas, para jogar dinheiro nosso em paraíso fiscal. É com isso que a gente está lidando. E não dá para uma senadora despreparada ficar querendo ser a professorinha. Com todo respeito, senadora, que eu tenho pela senhora, a senhora sabe disso, concedeu uma entrevista muito boa aqui, inclusive, falando muitas histórias importantes sobre o bolsonarismo. A senhora sabe que eu tenho respeito pela senhora, mas não dá para a senhora ser professora de mulher adulta e milionária. Eu acho que aí falta uma coisa que, infelizmente, os deputados mais de centro-direita, eles não sabem ou não querem saber, né? Eu acho que é uma coisa que vai aí vai numa questão mais sinuosa, né? Mas, basicamente, muitas pessoas não têm, às vezes, o filtro, né? A gente precisa de ter filtro, gente. A gente precisa tomar cuidado com o que é dito, com o que é falado, porque, assim, as pessoas usam isso. E uma influenciadora como a Virgínia é uma das maiores influenciadoras do Brasil. Do Brasil. Então, é disso que a gente tem que colocar. Gostei que o Carlos Wellington tá colocando aqui. Ele tá colocando meio automático as mensagens, né? Mas é isso. A gente tá vivendo... Tem o racismo institucional com Tarcísio de Freitas sendo provável candidato em 2026, que é um Bolsonaro muito piorado. Mas muito piorado. Então a gente precisa ir atrás de todas essas informações, gente. A gente precisa cobrar essas pessoas. A gente precisa que essas CPIs deem alguma coisa.
As CPIs não podem continuar sendo esse tipo de circo. O que aconteceu ontem foi um circo. Com todo respeito aos parlamentares envolvidos, foi um circo. Nós não vimos ali progresso nenhum. Nós não vimos ali, e aí fica a esquerda, e fica o Galãs Feios, e fica a mídia ninja, e aí é uma reclamação que eu vou fazer mesmo. A gente vai até mostrar os vídeos aqui, mas a Soraya foi a craque do jogo. É corte, gente. É corte. O que importa, no final das contas, para a sessão da CPI, não é o corte. Importa para a gente das redes, para a gente que quer fazer conteúdo, rende mais likes, rende mais audiência, rende mais retorno. Mas eu tava vendo ao vivo ali. E a coisa não estava bem arrumada. A coisa não estava bem estruturada. O que a gente viu aqui, aquilo foi um circo pago, exatamente o que a Sandra Serafim está falando. Com o nosso dinheiro. Era um circo pago com o nosso dinheiro. Como é que a gente admite isso? E o problema é o seguinte, a Virgínia, com todo o respeito que eu não tenho por ela, mas a lógica dos influenciadores, e eu falo isso sendo uma pessoa muito menos preconceituosa do que os conservadores do nosso campo da esquerda, tá, gente? Eu acho que o influenciador precisa ser estudado. O influenciador, de uma certa forma, ele é o futuro da comunicação. Mas influenciadores como a Virgínia, que são topa tudo por dinheiro, topa tudo por likes, topa tudo para manter o meu status de milionária, eles são o Bolsonaro de amanhã. O cara mais perigoso da extrema-direita, o candidato do ano que vem, vai ser Tarcísio de Freitas. Mas nós teremos um risco gigantesco na próxima década com pessoas como o Pablo Marçal. O Pablo Marçal é o maior perigo. O Pablo Marçal é a maior ameaça. O Pablo Marçal é o maior problema. O Pablo Marçal é a fábrica de novos Pablos Marçais. Porque o problema não é ele. O problema é a lógica que opera ao redor dele. E o Bolsonaro vai ficar ultrapassado. O Bolsonaro vai ficar ultrapassado diante dessa lógica do influenciador, do coach, do agente da desinformação. O pessoal fala muito aqui no chat, o problema são as mentiras deles. O problema é quando eles começarem a distorcer a realidade com a verdade. O problema é quando eles começarem a atacar as universidades públicas, usando meias verdades, porque a universidade tem muito problema. Mas nós temos que lutar para as universidades continuarem, para a mídia institucional continuar. Eu detesto a Globo. Mas eu não quero a comunicação da extrema-direita. Esse é o problema que a gente vai enfrentar. Esse é o tamanho dos monstros que o Reinaldo Azevedo está denunciando em cima dessas emendas, desse Congresso sujo e absurdo. É disso que a gente está falando. A Virgínia é o Bolsonaro de amanhã. Fazendo propaganda de produto, vestido de meninota. No Senado. Tirando sarro da nossa cara. Tirando sarro da nossa cara, senadora. Por que a senhora não falou a respeito disso? O que é isso? O Senado é a casa do povo, não é o marketplace da Virgínia Fonseca. O Senado é a minha casa. O Senado é a sua casa. É para ouvir com seriedade as pessoas que estão lá. E é para fazer o que a Soraya fez na outra sessão. O cara mentiu, ele tinha que ir preso. Não pode ter boi, gente. Nós estamos discutindo os assuntos do país na Casa Legislativa, tudo pago com dinheiro dos nossos impostos. Eu não pago impostos para Virgínia dar show no Congresso. Eu não pago impostos
para o filho do Leonardo ficar tirando selfie com deputado. Eu não pago impostos para o Cleitinho ficar tirando selfie com a Virgínia. E a esquerda tem que parar de ser só lacre. Tem que olhar as coisas como elas estão acontecendo. Exatamente como elas estão acontecendo. Ontem a história do Danilo Trento, empresário, envolvido no escândalo das vacinas, no escândalo dos cassinos e no INSS, eu dei essa história sozinha, ela estava pingando. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. E não fui só eu que cobri, o Estado de São Paulo cobriu a mesma história. E se eu não me engano, se a minha memória não falha, eu acho que a Carta Capital estava em cima dessa história também. São muitas histórias, eu entendo que às vezes passe batido, mas não pode deixar passar. Não pode deixar passar. São pessoas conectadas com políticos do Maranhão, do Tocantins. Muitos que inclusive passaram ilesos na CPI da Covid. Isso precisa ser dito. Porque os senadores que estavam na CPI da Covid não eram todos super-heróis. Teve gente que passou ilesa porque tinha negócios no Amazonas. Porque tinha negócios no Amazonas. Pazuello foi lá e enfrentou forte oposição, porque era leal ao Bolsonaro. Mas teve muita gente próxima do governo do Amazonas que não sofreu nada nas CPIs. Sofreu absolutamente nada. E eu tô falando isso, não é minha opinião. São com dados e com pessoas que estão próximas. Próximas de tudo que aconteceu. Tá faltando punir muita gente. Tá faltando esse Congresso funcionar. Depois, o Alexandre de Moraes vai para cima das emendas dos senhores deputados e senadores. E aí os senhores vão falar em ditadura de toga. Cada vez mais, quem está atendendo os desejos da população, e dessa vez não é fazendo populismo, é a Suprema Corte. Porque os senhores não têm hombridade de lidar com dinheiro público. Os senhores querem transformar a presidência da República numa rainha da Inglaterra. E aí eu divirjo do Reinaldo Azevedo. Aí eu divirjo muito do Reinaldo Azevedo. O parlamentarismo no Brasil seria uma república de corruptos. O parlamentarismo, defendido por liberais, defendido pelo Estadão, seria uma república de corruptos. Seria ótimo para os negócios do Estadão. Ia ser péssimo para o país. Ia ser péssimo. Nós temos que lutar pela Constituição de 88 e que ela seja cumprida. Pelo devido cumprimento da Constituição. E não pelos espetáculos que a gente está vendo no Congresso. E não por pessoas que se submetem a qualquer rinha de influenciador. A gente precisa fazer uma cobertura mais profunda. A gente precisa fazer uma cobertura mais responsável. E falo isso com carinho. Com carinho aos companheiros que disseram que a Soraya lacrou ontem, que ela mandou muito bem. Naquilo não parecia uma CPI, aquilo foi uma vergonha. Aquilo foi uma vergonha. Eu vou mostrar o corte lá da Galãs. Se eu estiver errado, eu até peço desculpas aqui antecipadamente, mas o que eu vi foi os progressistas, que é uma coisa meio tradicional, tá, gente? Quando acontecem essas tretas muito polarizadas, é normal que o nosso campo puxe sardinha pro nosso campo, até porque pega bem para os nossos seguidores falar que determinada pessoa foi bem. É uma tática de rede social isso, só que não corresponde aos fatos. Não corresponde aos fatos. Foi uma vergonha o que a Soraya passou ontem. O STF não cumpre a construção. Será que o Sérgio aí é bolsonarista? E enquanto tá rolando esse circo todo, seu Hugo Mota quer empurrar para frente, através de uma DPF, e a gente vai ler isso na coluna do Reinaldo, o golpe dentro do golpe. As pessoas querem anistiar o Ramagem para tentar anistiar o Bolsonaro e deixar tudo como tá. Ah, quebraram lá o Congresso, mas não pode aplicar penas pesadas para os bagrinhos.
E aí você alivia pro Bagrinho, prometendo punir o Bagrão, e aí o Bagrão sai solto. O Bagrão consegue uma pena domiciliar. O Bagrão fica numa boa. O Bolsonaro tem que ser duramente condenado. O Bolsonaro precisa ser preso. O Bolsonaro tem que ser o exemplo para a extrema-direita. Eles não gostam, não querem criar um mártir. A gente não defende a morte do Bolsonaro, evidentemente. Nós defendemos os direitos humanos. Nós defendemos que Bolsonaro tenha o melhor tratamento. Mas nós defendemos também que ele cumpra uma pena em fechado severa. Ele não coordenou um passeio no parque. Ele não coordenou umas férias da turma na frente dos QGs. Ele coordenou uma tentativa de golpe militar envolvendo interdições nas rodovias, acampamentos golpistas nas frentes dos QGs e o quebra-quebra do 8 de janeiro de 2025. Não eram pessoas cordatas, não eram sequer velhinhas com bíblias na mão. Tinha muito criminoso lá dentro, tinha gente que queria quebrar tudo e tinham pessoas com ficha na justiça também. E o que eles fizeram ali não foi um crime comum, foi um crime político severo contra o Estado Democrático de Direito. Os 14 anos na Débora, que eles dizem que é do batom, mas é a Débora do golpe, os 14 anos da Débora foram poucos. Tem que condenar e tem que condenar há muito tempo. Tem que condenar e tem que reforçar o poder de Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e todos que estão fechados nessa questão. Não pode deixar as coisas passarem. Não pode deixar as coisas quietas. Não pode deixar tudo na tranquilidade. Porque senão vai virar o passeio na praça que a gente viu com a Virgínia Fonseca ontem no Senado. Então é muito importante, gente, que nós estejamos, e aqui é uma live em que vocês entram, eu falo do meu editorial e eu digo sempre para vocês, a gente precisa se organizar. A gente precisa financiar esse canal aqui. Esse canal existe por conta de superchats, de Pix e de membros que estão aqui no nosso canal. Doa uma membresia. Participem aqui com a gente, que é muito importante. Já tirar um otário daqui. Pronto, tchau. Então, a gente precisa desse apoio de vocês. A gente precisa dessa força que vocês têm. Porque essa força coletiva é o que permite que a gente reflita sobre as coisas que estão acontecendo. E o que está faltando nesse período é a gente ler, a gente assistir coisas boas, a gente pensar. A gente está muito solto na marola, a gente está muito à toa diante das coisas que estão acontecendo. E a gente precisa ter cautela, a gente precisa saber o que está fazendo, a gente precisa imaginar os cenários que vão se desenhando. Não é simples assim, não é tranquilo assim, e a gente precisa lutar para que as coisas efetivamente mudem. Efetivamente mudem. A Lilian Macedo falou, por isso que eu sou a favor de organizarmos manifestações sistemáticas contra o Congresso, pelo fim das emendas PIX, pela escala 6x1, sem anistia, é o pior poder que temos. Concordo, e se tiver qualquer organização nesse sentido, Lilian, traz para a gente que nós vamos cobrir isso de todas as formas. De todas as formas. Tudo que vocês tiverem de material, a gente vai cobrir. A escala 6x1, o fim da escala 6x1, é a pauta prioritária para quem é esquerda de verdade. Para quem luta pelo trabalhador, para quem quer uma situação melhor para os trabalhadores. A gente tem que lutar pelo fim da escala 6x1 e pelo fim das emendas parlamentares que tiram o dinheiro, que malversam o dinheiro público. E a gente precisa ter confronto com inteligência e com coragem. Com coragem de dizer quando esses caras são efetivamente racistas conosco. Isso não é luta identitária, tá, gente? Vamos parar com essa pataquada também. Chega. Chega de falar que é culpa do woke. A Virgínia ontem deu um show não porque ela é woke, caramba. Não porque ela é mulher, mas porque ela é uma influenciadora. As pessoas ficaram com medo dos seguidores dela. E é isso que a gente tem que levar em consideração. É isso que nós temos que temer.
É isso que a gente tem que brigar. É isso que a gente não pode deixar quieto. Não pode deixar quieto. Não pode aliviar, não pode ter arrego. Sem arrego. Sem arrego nenhum. Nenhum. Não há como a gente deixar quieto todas essas coisas que estão acontecendo. Não há. Não há como a gente deixar tranquilo quando os caras tentaram dar golpe de Estado. Não dá, gente. Simplesmente não dá. Simplesmente a gente não deve fazer isso. Simplesmente a gente tem que se esforçar para que as coisas efetivamente mudem. E isso tudo depende de cada um de vocês que está aqui nessa live. De cada um de vocês que está aqui lutando para transformar esse país num país melhor. O confronto se dá nessa toada. O confronto se dá na organização, o confronto se dá no apoio, o confronto se dá na construção dos espaços. A Folha Democrata é um espaço construído para vocês. A Folha Democrata é um papel em branco em que nós estamos escrevendo a nossa história. E a Folha Democrata surge com o governo Lula 3. E a gente não pode deixar que a história do governo Lula 3 seja de sabotagens ao campo da esquerda. Nós temos que começar uma ofensiva. A gente não tem que resistir. Nós temos que atacar. Nós temos que ter a iniciativa antes deles. Antes, muito antes. Tem que estar nas redes, tem que estar nas ruas, tem que estar nas consciências. Tem que estar na construção do conhecimento, tem que falar sobre ditadura militar, tem que estar no Oscar. Tem que pressionar, tem que estar na cultura, tem que fazer aquilo que o Olavo de Carvalho falava que nós fazíamos. Tem que doutrinar. Tem que doutrinar, sim. Tem que ensinar política na escola, sim. Não pode ter medo disso. Não pode ter medo de ser chamado de professor comunista. Que mané professor comunista, sua cambada de fascista? Isso tem que ser ensinado de berço. Tem que ter uma formação nível USP nas escolas. Não pode ter uma formação requentada e rebaixada do novo ensino médio. Isso é uma crítica que tem que ser sempre feita ao governo Lula, sim. Nós temos que ter um foco sério na educação e não só demagogia. E não só demagogia. Nós temos que partir para ofensiva. É ofensiva. E a ofensiva é efetivamente, eu não estou aqui falando de revolução. Eu estou falando aqui das coisas que nós temos obrigação de fazer. Na pandemia, ninguém encarou o Bolsonaro porque estava num processo revolucionário. Nós encaramos o Bolsonaro porque nós estávamos morrendo. Nós estávamos morrendo. E nós continuamos morrendo hoje. Os nossos companheiros pretos continuam morrendo hoje. E a gente não tem direito de resistir. Nós temos que partir para a ofensiva. Sandra Serafim, só fala o Pix, por favor, para eu contabilizar aqui, querida. Obrigado. Não adianta, gente. Não adianta a gente ficar tentando entender a extrema-direita. A extrema-direita não está aí para ser entendida. O que nós precisamos entender é como funcionam essas redes sociais, se possível construir a nossa própria rede social e ter um plano em cima disso tudo. O plano de inteligência artificial do governo Lula é importantíssimo e muito bom. Muito bom. Só que a gente tem que parar de encarar tecnologia como se fosse uma coisa fantástica dos gringos. O DeepSeek foi construído pelos chineses. As inteligências artificiais, os recursos todos foram construídos pelos seus compatriotas, por pesquisa, por universidades. Ou a gente investe na educação pensando nesse plano todo que eu estou dizendo para vocês, ou o que vai vir atrás da gente é barbárie, atrás de barbárie, atrás de barbárie, atrás de barbárie. É disso que a gente está lidando. É disso que a gente está lidando. É se me atacar, eu vou atacar. Parou. Chega.
Não é pra ter papinho. Não é papinho. Eu não sou igual a vocês. Nós somos muito diferentes. Nós somos muito diferentes. Papinho. Papinho. Só responder aqui uma coisa da nossa querida Sarinha. Vou chamar assim. Papinho. As pessoas estão fazendo papinho. Então, meus caros, vamos brigar. É isso. Não, eu vou falar uma coisa pra você, Sara. Por isso eu sempre detestei esse papai, eu não me rebaixo pra falar com fascista. Eu não me rebaixo, eu vou abaixo dele. Eu como, cara. A gente tem que ser mais uma coisa que eu concordo bastante. Tem alguns canais do YouTube que eu assisto, né? Eu gosto de assistir bastante o Quadrinhos na Sarjeta do Alexandre Link. Ele fala uma coisa bastante importante, a gente precisa comer o adversário. É a antropofagia. A gente tem que comer. A Virgínia ontem, era para ela ter saído assustada daquela sessão. Ela não estava indo ali para dar autógrafo. Ela estava ali porque ela aceitou contrato de 50 milhões de bets. Era para ela sair dali pálida. Era pra gente ter botado... Aliás, muito se fala da Soraya Tronic, mas cadê os nossos senadores de esquerda? Cadê o Humberto Costa? Humberto Costa tomou Doril, sumiu? Onde foi parar a Elisiane Gama, que fez uma ótima CPI do 8 de janeiro? Deixaram a Soraya sozinha. Sozinha. Cadê os quadros técnicos para instruir a Soraya? Cadê as pessoas ali efetivamente para fazer uma coisa? Fascista só merece uma coisa, é isso que você falou mesmo, Lucas. Humilhação pública. Eles têm que começar a ter medo. Senão, gente, a gente não vai virar essa página. Não é resistiremos. Chega de resistir. Eu não tô resistindo a porra nenhuma. É a minha sociedade. É a sociedade de cada um de vocês. E aí eu falo, aí é uma frente amplíssima mesmo. Cadê a direita para ter vergonha na cara de expulsar esses caras? Eu falo muito do Reinaldo Azevedo aqui nas lives, não é porque o Reinaldo Azevedo tem vergonha do golpe. Reinaldo Azevedo é um cara que se identifica como de direita liberal e tem vergonha do golpe. Cadê os direitistas? Tem direitista já relativizando. Ah, não, deixa os caras pra lá. Porra é essa? Merda é essa? Naturalizaram o bárbaro, naturalizaram a aberração. Naturalizaram o lixo. Ah, tudo normal. Não, eu me rebaixo sim, a gente tem que ir pra cima deles e tem que triturar. Não é pra deixar nada. Não é pra deixar nada sobre nada. Tem que parar de fazer. E outra coisa, é parar de fazer corte pra rede social. Corte pra rede social quem faz sou eu. Senadora tem que ir lá no Congresso e falar as coisas que têm que ser faladas. Cajuru passando... Cajuru é uma vergonha. Senador vergonhoso. Hoje eu tô esculhambando vocês mesmo, porque, gente, o que foi aquilo ontem? O que é que foi aquilo ontem? Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.